amém, através das células, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, com a palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Livro de Provérbios, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 4. Eu vou ler na ARC, ou Almeida Revista e Corrigida. Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular, né? Ou aqui também atrás, no telão, onde está aqui o texto. Provérbios capítulo 14, verso 4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, nós te entregamos, Senhor, esse momento, Senhor. Desde que entramos aqui, Senhor, nós queremos ser tocados e ministrados pelo Senhor. Já fomos através do louvor, através das ofertas, ó Deus, através dos irmãos, Pai, nesse ambiente profético, ó Deus, mas agora nós pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso intelectual, Senhor, fala à nossa mente, fala ao nosso coração, Pai, que a Tua palavra, que pode moldar, Pai, e pode transformar qualquer vida, qualquer pessoa, em qualquer condição, possa agora transformar o nosso coração. Por isso pedimos, Espírito Santo, Pai, ministra sobre cada irmão e irmã nesse lugar, ministra aqueles que estão escutando essa mensagem, ó Deus, ministra naqueles que não estão presentes aqui, mas vão escutar as mensagens, Senhor, daqui a tanto tempo, o Senhor sabe. Ministra em cada coração, que a palavra do Senhor possa tocar sobre cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, você fala amém. Amém. Quando nós falamos amém, nós estamos falando assim seja, né? Então, quando você concorda, você declara amém. O texto que nós lemos, livro de Provérbios, foi escrito por Salomão. E a cultura daquele tempo, né, era a cultura agrícola, né? Não existia maquinário, não existia a tecnologia, né? E o meio de sustento daquela cultura, daquele povo, era agrícola, né? Então, Salomão ele está falando aqui, né, que não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. E eu quero trabalhar um pouquinho no que Deus falou ao meu coração a respeito de onde não há bois. E esse é o tema da mensagem: onde não há bois, onde não há, né, condição de trabalho, onde não há, né, equipamento de trabalho, onde não há, né, projeto de trabalho, né, realmente, onde não há isso, há, né, uma certa paz, mas também não há colheita, mas também não há resultado, também não há crescimento. E o texto aqui, Salomão então está falando que não havendo bois, não há trabalho, o celeiro ele fica limpo. Então você não vai ter dor de cabeça, né? Porque você não vai ter um celeiro sujo. Mas pela força do boi, ou onde há, né, trabalho, onde há esforço, onde há tempo gasto, onde há sacrifício, há também abundância de colheita, ou há também resultado. Então é nesse sentido, é nisso, né, que nós vamos trabalhar. E é nisso que eu gostaria de trazer ao seu coração, né, essa ideia de não havendo bois. Onde não há bois nas nossas vidas, né, onde não há trabalho nas nossas vidas, né, onde não há sacrifício nas nossas vidas, não há também resultado. E é esse sentido que nós queremos trabalhar, né? Não havendo bois, como eu disse, eram ferramentas de Deus, né? São ferramentas de Deus talvez nas nossas vidas,
provisão de Deus, recurso de Deus, né? Trazendo esse texto para o nosso contexto, para a nossa realidade. Hoje, talvez ninguém aqui trabalhe com agricultura, né? Todos nós estamos numa cidade média, de médio porte, né? E a agricultura é mais no interior, mas a nossa realidade hoje não é a realidade daquele tempo. Mas o ensino que Salomão aqui, o livro de Provérbios está nos dizendo, é um ensino para toda a vida, e é um ensino para as nossas questões hoje, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Você crê nisso? Né? E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que a Bíblia fala, e toda vírgula que há na Escritura Sagrada serve para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E o que eu quero trabalhar aqui, como eu disse, é a questão de no pain, no gain, né? Quem é da musculação aí sabe bem o que é isso, né? Sem dor, sem ganho. Eu falei certo, Natália? Porque a Natália é do inglês, e eu só falo português, e mal falado ainda. Mas, irmãos, essa é a ideia que eu quero trabalhar hoje. Sem esforço, né? Sem tempo gasto, sem sacrifício, né? Sem você tomar uma posição, sem você se expor, sem você pensar e sair da sua zona de conforto, não há resultado para a sua vida e para todas as áreas da sua vida. E aqui eu não quero trabalhar a parte coach, né? Porque eu não sou coach, não tenho experiência, mas eu quero trazer para as nossas vidas hoje, né, e para o nosso crescimento espiritual, porque veja bem, irmão, quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos crescer em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus, que a bênção, né, para toda a nossa vida, para todas as áreas, seja qual seja a área da nossa vida, a bênção do Senhor, quando eu me assento, quando eu estou diante dEle, quando eu absorvo daquilo que Ele tem para a minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso, que quando você conhece Jesus melhor, você é um administrador melhor? Você crê? Né? Você crê que quando você conhece Jesus melhor, você é um esposo, uma esposa melhor, você é um pai, uma mãe melhor, você é um funcionário melhor? Porque a Bíblia, né, e a palavra de Deus nos ensina a toda a nossa vida, toda a nossa vida. Por isso nós precisamos aprender. E aí a primeira lição aqui, né, que esse texto nos traz, é que para ter o poder ou a força do boi, alguém deve algumas vezes suportar a desordem que vem com ele. Pega o texto que nós lemos agora. O texto diz: não há boi, o celeiro fica limpo. Quem tem cachorro de estimação ou bicho de estimação aqui? Alguns, né? Dá trabalho limpar, não dá? Né? Eu tenho uma cachorra lá que dá trabalho. Eu não posso, a gente não pode nem viajar, às vezes, né, temos que ajustar até a nossa agenda para viajar por causa da cachorra. Dá trabalho. Agora você pega um contexto onde, né, o boi, que é muito maior do que um animal aqui doméstico, né, e o trabalho que ele dá. Então o texto está falando que onde não há boi, não há sujeira, porque a sujeira é uma consequência, né, é um ponto negativo de se ter um boi. Mas naquele contexto, o não ter um boi te limitava a crescer. Então, a lição que nós podemos aprender aqui é que para se ter o poder ou o benefício, né, no caso da força do boi ou para as nossas vidas, alguém deve algumas vezes suportar a desordem ou os contras de que isso lhe traz, né? Trazendo para as nossas vidas hoje, irmãos, você caminhar com Jesus é a melhor coisa que você faz na sua vida. Amém? Você crê nisso ou não? Amém. Se você não crê nisso, eu vou orar com você, né? Estar com Jesus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Andar, caminhar com Ele, estar ao lado dEle é a melhor coisa que você pode fazer. Mas, né, existe
condições de eu estar com Jesus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que quer ter algo comigo, como diz a palavra, toma a sua cruz, e caminha atrás de Jesus, Então existem condições que nos levam a estar com Jesus, nos levam a estar próximo de Jesus, no qual eu e você precisamos se submeter. Amém? Nós precisamos se submeter ao senhorio de Jesus. Quando nós falamos Jesus é o nosso Salvador, nós estamos falando Senhor é o nosso Salvador, aquele que nos trouxe a salvação, aquele que nos deu novamente um acesso ao Pai, aquele que nos trouxe, nos presenteou, com a graça, com o favor de Deus. Mas o Senhor é Senhor. No grego a palavra Kyrios, Senhor, dono. E quando eu entendo que a minha vida, ela precisa se sujeitar, ao senhorio de Cristo, aí nós vemos que nós precisamos muitas das vezes suportar, a consequência de caminhar com Jesus. E eu não quero trazer peso para você, irmão, porque é muito melhor caminhar com Jesus do que estar no mundo, longe de nós falar, puxa, é um peso, é algo ruim, porque a melhor coisa que nós podemos fazer é estar com Jesus. Mas eu preciso aprender e entender que estar com Jesus significa, me sujeitar ao senhorio dele. E sujeitar-se a alguém, irmão, não é tão simples, quanto a gente quer, porque tem coisas que não vão nos agradar. A carne, irmão, e o pecado, ele traz um prazer na carne. Amém ou não? Não é verdade? Você não peca porque as coisas são ruins, você peca porque isso te traz um prazer, mesmo que seja um prazer momentâneo, seja tipo uma droga, ou que te traz um prazer ali naquele segundo. Mas o pecado, ele tem isso, porque se não fosse isso, ninguém pecava. Agora, quando eu me sujeito ao Senhor, eu resisto à ação do pecado, eu me afasto do pecado, eu fujo do pecado, e isso traz em nós, aqui, uma desordem, muitas vezes nas nossas vontades, como Paulo fala, o apóstolo Paulo fala: eu quero fazer o bem, e isso eu não consigo. Então, para caminhar, para que o Senhor possa abençoar a minha vida, com abundância de colheitas, eu preciso aprender a suportar a desordem que isso causa. Um outro exemplo, é pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, que nos lapidam, que nos dão direção, que nos ensinam, que são bênção, ou que são pessoas que o Senhor colocou para nosso ensino, para o nosso crescimento. Irmãos, muitas das vezes lidar com pessoas não é fácil, Eu acho que todos nós temos questões que precisamos tratar, porque viver em comunidade, viver junto, ter contato, relacionamento com vidas, isso muitas vezes causa um certo impacto, causa problemas sociais, relacionamento. Mas, irmãos, se eu quero crescer, você quer crescer, se você quer que o seu celeiro seja abundante, nós precisamos aprender a lidar com pessoas. Amém? Amém? Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender, muitas das vezes, a buscar da palavra de Deus, a buscar do Senhor, a ler, a ter amor pela palavra de Deus, aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos muitas das vezes, irmãos, se sujeitar, a matar a nossa carne, a se sujeitar ao Senhor, a muitas das vezes, por amor ao Senhor, tomar o dano que o mundo, deseja. Isso é crescimento, isso é maturidade. A nossa jornada, irmãos, ela precisa ser em fases.
né? Ninguém nasceu e ficou, né, uma criança para sempre. Nós precisamos crescer na graça, no favor, no conhecimento de Cristo, como a palavra de Deus diz. Nós vamos falar, né, mês que vem nós vamos trabalhar muito sobre isso, sobre a nossa jornada, né, e já quero adiantar que nós vamos ter um mês inteiro de mensagens voltado a isso, né? Mas, irmãos, ninguém foi feito para ser um bebê na fé pela vida toda. Nós precisamos crescer em maturidade. E aquilo que te ofendia, né, na sua infância espiritual, conforme você vai crescendo, né, e sendo maduro, aquilo já não te faz mais mal, aquilo não te traz mais dano. Por quê? Porque você amadureceu. Amém? Né? Então, isso, irmãos, é uma maturidade, e isso também mostra para cada um de nós que nós estamos crescendo na fé. Crescimento, maturidade, né? E muitas das vezes, irmãos, isso vem, né, por suportar, se manter firme, né, perseverar. A Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o significado dessa palavra perseverar significa suportar, aguentar, resistir. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu estou falando só grego? Amém, não, né? Para se ter o poder, a força, para ser beneficiado, né, pelos bois da vida, pelas cargas da vida, nós precisamos suportar a desordem que vem com ele. Para ser abençoado pelo Senhor, eu preciso aprender que isso vai causar na minha vida, na sua vida, muitas das vezes, umas rupturas daquilo que a gente achava que era certo. Eu já contei essa história aqui. Eu me lembro que uma vez eu me machuquei, eu era pequeno, e eu precisei ir para o hospital, para o médico. E aquele ferimento, a primeira coisa que eles fazem é limpar, não é verdade? Para não infeccionar. Quem é da área da saúde aí deve saber, você limpa, tem que limpar. E o limpar, irmão, dói, né? Que a gente, quando é pequeno, você não quer mexer. Não dá para mexer, porque o mexer vai doer. A limpeza dói. Raspar, tirar aquelas impurezas dói. Às vezes, irmãos, o arrependimento, né, o arrependimento traz consequências para as nossas vidas. Um arrependimento diante de Deus nos livra do pecado, né, nos perdoa. Mas o arrependimento, muitas das vezes nós queremos se arrepender diante de Deus, mas continuar a nossa vida do jeito que está. Agora, se eu quero ser abençoado, né, com a abundância do Senhor, eu preciso aprender a lidar e a trabalhar, né, nas consequências de estar com Jesus. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Não há trabalho, não tenho boi, não tenho como crescer, quero ficar nisso, vou ficar nessa condição, tá bom assim, né? Tá ótimo, mas você não tem crescimento, você não desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, não há trabalho. E muitas vezes essa zona de conforto, irmãos, está te impedindo de receber, né, de desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Saia da zona de conforto. Aprenda que quanto mais você cresce, e aqui nós temos alguns irmãos, né, que estão crescendo empresarialmente nos seus trabalhos. Irmão, crescer dá trabalho, não é verdade? Crescer dói. Sempre falo isso. Quando eu era menor, né, eu tinha muita dor nas pernas. Por quê?
Porque crescer você vai doer. Mas crescer é saudável. Crescer espiritualmente, né, é aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Entender que enquanto houver atividade, haverá um pouco de desordem, mas também haverá produção. Puxa, né? Atividade, trabalho, gasta horas. Irmãos, nós precisamos se deleitar naquilo que Deus tem para nós, a palavra de Deus. Estudar, se deleitar na palavra, buscar da palavra, né? Buscar nas práticas espirituais, orar ao Senhor, jejuar. Por que nós fazemos isso, irmão? Para desfrutar mais do Senhor, para ter mais relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho relacionamento com Deus, como eu disse, e acabei abrindo isso com isso, nós somos pessoas melhores. Às vezes você está aqui pensando, puxa, eu precisava de uma estratégia para ganhar mais dinheiro. Acho que é essa toda a realidade do povo, né? Todo mundo precisa disso, todo mundo quer, né? Sabe, deixa eu te dar uma dica: busque de Deus, se deleite no Senhor, busque do Senhor, busque no Senhor, porque quando eu estou no Senhor, todas as áreas da minha vida são abençoadas. Agora a gente pensa muito no material, né? No agora, né? Nós se preparamos para viver aqui 70, 80, 90 anos, né? E o que vem depois disso? E o que vem depois disso? Nós fazemos, né, uma análise para viver esse pequeno pedaço da eternidade, que se colocasse numa linha de tempo não ia nem fazer ali, nem mexer no gráfico. E nós pensamos e vamos desfrutar nesses 70, 80, 90 anos do jeito que eu quero, da forma que eu quero, viver, né, desfreadamente, e não se preparamos para a nossa eternidade. E a forma com que eu vivo agora vai fazer toda a diferença na forma como nós viveremos a nossa eternidade. Amém? Então o conselho que eu te dou: busque daquilo que é eterno. Busque aquilo que é eterno, aquilo que não é corruptível, aquilo que vai fazer a diferença na frente. Seja investidor, irmão, falando, né, invista, e com certeza você vai desfrutar desse investimento aqui mesmo, agora, porque não é coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não há mais nada mais gratificante de que estar na presença do Senhor, de que viver, de ver, de presenciar o que o Senhor está fazendo, né? Ontem nós estávamos lá no Esperança Curitiba. Quem estava lá com a gente lá? Os jovens, acho que tinha mais de 50 irmãos aqui, né? Estavam lá. Muitas vidas voltando ao Senhor, se conhecendo o Senhor, se reconciliando com o Senhor. Mais de 20 mil pessoas, né? Acho que mais de 1.000 pessoas, pelo que eles estavam falando ali, aceitaram Jesus. Gratificante, irmão, gratificante. Você vê que o Senhor, né, ainda move multidões, o Senhor ainda está fazendo, né, o Senhor ainda está curando, o Senhor ainda está libertando, o Senhor ainda está movendo, né, sobre nós. E isso precisa agradar o nosso coração, mas também isso traz em nosso coração um senso: puxa, eu quero fazer parte disso, eu quero ser um instrumento do Senhor. Deus não te chamou aqui para que você viva, né, uma vida, né, no banco da cadeira. Deus te chamou para ser um discípulo, que tenha parte com Ele, né, que seja um instrumento dEle,
né, que possa ser um braço do Senhor. Irmãos, nós temos aqui, né, projetos sociais, nós temos ministérios, nós temos áreas aqui que nós queremos tocar. Irmão, a igreja, né, está crescendo, mas isso só acontece porque irmãos de Deus, homens e mulheres, né, se comprometeram a fazer o ID do Senhor. Pessoas que resolveram, né, e pensaram: puxa, eu quero um investimento a longo prazo. Talvez eu vou me sacrificar aqui, ali, né, vou abrir mão disso, né, vou fazer isso para lá na frente, não que a gente viva por perspectiva de lucro, mas lá na frente, né, o Senhor olhe para mim e fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Quem quer escutar isso do Senhor? Isso precisa mover o nosso coração, né? Um encontro que eu e você teremos diante de Deus, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né? Mas nós podemos fazer isso agora, falar: Senhor, a nossa vida, né, e o nosso serviço, o nosso braço, aquilo que somos, aquilo que temos, nós entregamos a Ti hoje, para desfrutar do Senhor, para ser um instrumento do Senhor. Você está entendendo, irmão? E para isso, né, eu preciso aprender, entender, né, que isso talvez na minha vida cause algum desconforto. Talvez eu perca amizades, talvez você perca amizades. Talvez você seja mal visto diante do mundo, das pessoas. Talvez as pessoas olhem para você e falem: puxa, esse cara, essa mulher aí são ultrapassados, vive nessa, né, segue um livro arcaico. Talvez você vai ser mal visto na sua família, mas essa desordem vai causar, né, essa pequena desordem, né, é a consequência daquilo que Deus está produzindo, dando fruto na sua vida. Amém? Onde não há bois, não há, o celeiro está limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Pequenos desconfortos, né? Pequenos desconfortos que vão fazer você produzir e ser alguém que Deus deseja. Amém? Amém? Outro ponto: como nenhum produto é esperado se a terra não for cultivada. Para se ter um omelete, irmãos, é preciso quebrar os ovos, não é verdade? Ninguém faz omelete com casca de ovo. Como nós estamos trabalhando aqui, né? Toda a produção agrícola precisa de um cultivo. Toda produção, né, antigamente ou hoje, né, em larga escala, é preciso tempo, é preciso esforço. Talvez você esteja construindo na sua vida algo, né, no qual você ainda não teve o benefício, né? Qual é o benefício de um cultivo? É você retirar aquilo que você plantou, né, você desfrutar daquilo que você se esforçou. Talvez, irmãos, isso não aconteceu na sua vida ainda, mas o conselho que eu te dou: continue cultivando, continue alimentando, continue, né, plantando, continue fazendo. Irmãos, eu, né, essa semana estava falando com uma pessoa, eu ainda tenho colhido, irmãos, e vou colher, obviamente, porque isso não é algo que você faz em fases, né? Tenho colhido coisas que eu plantei, há anos atrás, há 10 anos atrás, na minha conversão, coisas que eu coloquei, plantei e esqueci, mas Deus no tempo certo, no tempo do Senhor, né, a colheita veio. Irmãos, não deixe de plantar, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer. Toda semente que você planta para o reino de Deus, no tempo do Senhor, ela dá o seu fruto. Não é em vão, não é em vão,
né? Toda vez que você coloca algo, uma semente, irmãos, né? Às vezes é uma atitude que você teve com uma pessoa, no qual, dando um exemplo, né, você tinha todos os motivos do mundo para aplicar a sua justiça humana, né, no qual a Bíblia fala que é trapo de imundícia, mas você resolveu agir como Jesus, quando encontrou aquela mulher adúltera. Eu também não te repreendo, ou eu também, né, não te culpo, eu também, né, te perdoo, ou eu te perdoo, né? Irmão, essa semente que você plantou no tempo do Senhor, ela vai dar o seu fruto. Essa atitude que você teve, onde de aplicar, né, ao invés de aplicar a justiça humana, né, de aplicar a graça, o favor, né, de aplicar o perdão, irmão, isso traz uma consequência espiritual para a sua vida e para a vida dessa pessoa. E é uma semente que você está colocando no coração, que no tempo do Senhor vai dar o fruto. Eu tenho certeza, convicção disso. Tenho certeza que pessoas que precisam liberar perdão, eu nem estava preparando, nem tinha nada sobre isso, mas o Espírito Santo está trabalhando algo, né, no coração de alguns, e no meu próprio coração. Perdão, irmão, perdão é uma ferramenta, né, incrível. Perdão, né, é como se você trouxesse uma manada de bois, se é que isso, né, bois é manada, não sei, mas sobre a sua vida, na produção, na colheita da sua vida, é o perdão, irmão. Aplique o perdão, trabalhe o perdão, né, você vai ser abençoado, porque Jesus nos ensina, na oração padrão, né, que Jesus ensina, a oração, né, do Pai Nosso, Ele fala, Ele nos ensina a pedir perdão, a ser perdoado por Deus, porque nós perdoamos as pessoas. Eu não sei a quem o Senhor está falando, mas tenho certeza que o Espírito Santo está falando a algum coração aqui, está falando a algum coração aqui com relação a perdão. Irmão, desordem, talvez vai te causar algum dano, espiritualmente não, mas, né, talvez você tenha até prejuízo financeiro, não sei, mas o perdão, ele libera portas espirituais sobre a sua vida, ele abre céu sobre a sua vida, né, no qual você talvez não veja e não sinta isso agora, mas lá na frente você vai ver, né, a consequência, né, da bênção que vai ser liberada para a sua vida através do perdão, porque foi isso que Jesus fez conosco, foi isso que Jesus fez. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse pago um preço pela minha vida e pela sua vida. Como não ser um instrumento do Senhor, como não replicar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas? Cultivar a terra. Cultivar a terra. Para se ter um omelete é necessário quebrar os ovos. Para você crescer, irmão, espiritualmente, é necessário que você quebre, né, alguns paradigmas na sua vida. É necessário que você quebre alguns ritos, algumas coisas que você colocou na sua mente, alguns bloqueios na sua mente. É necessário, né, que você avance, saia da zona de conforto. Se eu e você queremos crescer espiritualmente, nós precisamos sair da zona de conforto. Isso é dar um passo diante do Senhor, isso é se voltar ao Senhor, isso é abandonar coisas que nos afastam do Senhor. Crescimento, irmão, viver, né, sair da infância espiritual para viver a plenitude, a maturidade daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Quais as áreas que nós precisamos crescer? Todas, né? Relacionamento com Deus, né? Relacionamento com os irmãos, uma adoração ao Senhor, né? Significa nos voltar na vertical, mas também entender que é horizontal, o convívio com os irmãos, né? O convívio com o próximo, isso também agrada e honra ao Senhor. O texto diz, Mateus capítulo 11, a gente lê um pouco da Bíblia, né?
Mateus capítulo 11, verso 12. Diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. A NVI diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Entender, irmão, né? Esforço, mas não esforço por gratificação, né? Porque nós não temos mérito nenhum, mas é se esforçar para estar, né? Para abrir mão daquilo que o mundo nos oferece. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. É viver uma vida, né, de acordo com a vontade de Deus. É trabalho, irmão. É abrir mão das minhas vontades. É entender que se eu quero, né, ter, como diz o texto aqui, abundância na minha colheita, eu vou ter trabalho. Eu vou ter que limpar o celeiro todo dia, mais de uma vez por dia. Por quê? Porque crescer dói. Crescer é esforço. Quer crescer financeiramente, quer crescer empresarialmente, quer ser um grande empresário, quer, né, ser um instrumento, um homem e uma mulher de Deus. Crescimento envolve gasto daquilo que sou, sacrifício, né, abrir mão de coisas que talvez nem pecados sejam. Eu já tenho dito isso algumas vezes. Eu gostava muito de futebol, né, e tive que abrir mão, não porque era pecado, mas porque eu tinha um alvo diferente. Meu alvo é Cristo, e aquilo tomava um lugar no meu coração que não era dele, era do Senhor. É do Senhor, né? É abrir mão. Agora, você está disposto a fazer isso? Porque a gente pode ficar, né, como o texto diz, na zona de conforto. Na zona de conforto. Eu posso ficar onde eu estou, do jeito que eu estou. Meu celeiro está sempre limpo, né? Mas não há crescimento. Estagnação. E aqui, né, aprendendo um pouco, o que é um celeiro? Qual o motivo de se construir um celeiro? Qual o motivo? Biblicamente, ainda nos tempos de Jesus, né, o celeiro, ele era construído para se guardar mantimento, recurso, né, porque a moeda de troca era a agrícola, né? Então, o celeiro, ele não foi feito para se manter limpo, amém? O celeiro foi um lugar para se guardar, né, para se manter os seus bens, para se colocar os seus bichos, né, para estar lá os seus bens. Biblicamente, o templo de Jesus, né, o celeiro ele não foi feito. Antigamente se guardava, por isso quando nós lemos o seu celeiro se encherão, né, terá fartura. O que é isso? Biblicamente era, né, recursos. Ninguém constrói um celeiro para se manter limpo. Como não foi construído esse lugar, essa igreja, para que não tivesse pessoas. Esse lugar aqui foi preparado para pessoas, amém? Que é o bem mais precioso do reino de Deus. Pessoas, vidas. Da mesma forma, um celeiro, né, alguém constrói algo para se guardar algo precioso. Então, nós precisamos aprender, irmãos, que a ideia do ser um celeiro é armazenamento, provisão, né? E existem áreas das nossas vidas que precisam urgentemente estarem cheias. Existem coisas nas nossas vidas que são inegociáveis, que a gente não pode andar na reserva, né? Como a gente anda com o carro, né? A gasolina, não. Existem áreas nas nossas vidas que precisam estar cheios, né? E a área mais cheia que eu e você podemos ter nas nossas vidas é da presença do Senhor, de estar com o Senhor, das coisas do reino, das coisas de Deus. Há um comentário do John Wesley,
onde ele faz até uma referência ao livro de Amós, nós vamos ler, onde ele diz assim: o estábulo, ou celeiro, está vazio de comida para o gado e muito mais para o homem. No mesmo sentido, a limpeza dos dentes é feita para a fome. Abra comigo lá o livro de Amós, capítulo 4, verso 6, para a gente entender o que o Wesley estava falando. Livro de Amós está na Bíblia, irmão. Se você não conseguir achar, você pode ler aqui atrás no telão. Amós capítulo 4, verso 6 diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O que o Senhor está falando aqui? Na verdade, o Senhor estava trazendo um juízo para o povo de Deus, para o povo de Israel, porque eles não se arrependeram. Isso ocorre muito na Bíblia. O povo de Deus, no Antigo Testamento, voltava-se ao Senhor, depois voltava-se ao mundo. Voltava-se ao Senhor, depois voltava ao mundo. Se você ler o livro de Juízes, ele é um ciclo. O povo está com o Senhor. Daí passa-se um tempo, o povo esquece do Senhor. Daí o povo é afligido pelo juízo de Deus. Daí o povo se volta a Deus. Daí o povo se esquece de Deus. Daí vem o juízo de Deus. E esse é um ciclo que ocorre bastante no livro de Juízes. E aqui nós vemos o Senhor falando que viria, estava vindo um juízo de Deus para aquele povo, porque aquele povo não se arrependia. E o texto diz aqui que Deus daria àquele povo limpezas de dente. O que é limpeza de dente? Qual era o juízo de Deus para aquele povo ter os dentes limpos? Quem é dentista aqui ia ficar feliz, ia ficar desempregado, Mas o Senhor estava falando o seguinte: vocês não têm comida para comer, então seus dentes vão estar limpos. Da mesma forma, irmão, que John Wesley aqui, ele faz a referência, que o celeiro vazio de comida para o gado, ele é muito mais danoso para o homem do que para o gado. Um celeiro vazio, uma escassez espiritual, irmão, é muito mais danoso para nós do que qualquer outra coisa. Estar vazio espiritualmente causa para nós uma consequência terrível. Está longe do Senhor, está fora dos padrões de Deus, está vazio de Deus, é uma consequência terrível, traz uma consequência terrível. E muitos de nós estamos vivendo uma realidade dessa, vazios de Deus. Nosso celeiro, nosso armazenamento espiritual, como você quer falar, ou seu coração vazio de Deus, isso muitas pessoas têm vivido. E sabe, irmãos, eu e você estarmos aqui na igreja, ou eu estar aqui em cima, irmãos, não faz diferença. Nós podemos estar fazendo os papéis que estamos fazendo aqui. Hoje eu estou aqui em cima da plataforma, você aí, e ainda assim nós estarmos vazios de Deus. Muitas pessoas passam fome espiritual porque não se voltam para o Senhor. Muitas pessoas estão vivendo uma escassez espiritual porque vivem uma aparência. Pessoas que têm aparência de cheias, mas estão desnutridas espiritualmente, vazias, com um celeiro limpo, celeiro limpo. Irmão, quer uma coisa que nós ficamos felizes de fazer? É arrumar a igreja durante a semana, porque teve muita gente. A gente fica feliz e Deus se alegra, porque, como eu disse, esse lugar, esse templo, essa estrutura, ela foi preparada para receber o maior número de pessoas que ela pode comportar. Agora, o nosso coração, ele só pode ser preenchido plenamente
por alguém, por algo. Todas as outras coisas são misérias espirituais. Modelos, métodos, religiosidade, estratégias no falar, no pregar. Irmão, nós conhecemos bem pessoas, né? Vocês conhecem bem também, pessoas que são exímios, né, pregadores da palavra, mas estão vazios de Deus. Pessoas vazias de Deus. Na nossa nação tem pessoas que, né, antigamente moviam-se na presença do Senhor, e hoje estão vazias. Por isso, irmão, eu e você precisamos tomar cuidado e encher diariamente, né? O Ronaldo trouxe uma palavra abençoada sobre isso, encher a nossa vasilha, está cheio, né, do óleo, da unção, da presença do Espírito Santo. E isso não quer dizer, irmãos, né, não, óbvio que é um fruto, né, você estar, servir, abençoar, fazer a obra de Deus. Isso é um fruto, não é uma consequência daqueles que estão cheios de Deus, né? Porque a pessoa que está cheia de Deus, ela não consegue ficar na cadeira só escutando o culto. Ela quer servir, ela quer abençoar, ela quer fazer a obra, né? Seja de várias, da multiforma que Deus tem para cada um. Mas, né, existem pessoas que estão vivendo uma aparência de cheias, mas estão vazias, desnutridas, com o celeiro limpo. Por quê? Porque resolveram, né, que o custo é muito alto, dá trabalho, porque se encheram das coisas do mundo, porque se encheram, né, de coisas que não eram para estar lá, porque colocaram coisas na vida que não eram para estar lá, que tomaram o lugar daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente vale a pena. E o texto diz que onde não há bois, o celeiro fica limpo. Por quê? Porque não há trabalho. A lição que nós podemos aprender dessa mensagem, desse texto, é que é trabalhoso, mas nós precisamos encher os nossos celeiros de bois, né? E o boi talvez seja a presença do Senhor, né? Os instrumentos que o Senhor tem para as nossas vidas, porque isso vai fazer a gente ter o quê? O texto diz, uma promessa, né? Abundância de colheitas. Abundância de colheitas. Quem quer ter abundância de colheitas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, né? Sobre o seu trabalho, sobre os seus pais, né? Quem quer ter abundância na sua vida emocional, espiritual? Quem quer ter abundância nos relacionamentos com outras pessoas? Quem quer crescer na graça, no conhecimento, né? No favor do Senhor? Quem quer ser abundante nisso? O texto diz que, né, nós precisamos investir, trabalho, sacrifício, né? Esforço, busca daquilo que realmente é importante. Quando nós fazemos isso, né, nós estamos preparando, né, uma estrutura para receber a abundância de colheitas sobre as nossas vidas. Amém? Você recebe essa mensagem? Eu queria já chamar o Ministério de Louvor. Enquanto eles vão subir, abra comigo em Lucas capítulo 14. Não vou ler todo. A partir do versículo 26, vamos ler. Diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém vier até mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós,
querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarão a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadoras e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto que não tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem pressa para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O texto diz, né? Jesus fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Eu quero que nós pudéssemos ficar de pé. Jesus fala que há um preço. Quando ele começa falando, né, sobre aborrecer, sobre aborrecer, ele fala também sobre não aborrecer a sua própria vida. Significa tomar decisões que vão fazer consequências, que vão ter consequências sobre você. Que talvez o Senhor esteja falando ao coração de cada um aqui, é que nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Talvez você esteja vivendo situações na sua vida que te afastaram do Senhor. Seja um pecado, seja uma decisão não acertada, seja uma condição que você entrou, que te colocaram, não sei. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui, está trabalhando no seu coração, tenho convicção disso, para que, ei filho, eu ainda tenho algo a fazer sobre você. Talvez você esteja com o celeiro limpo, porque resolveu ficar na posição que você está, é mais confortável. Puxa, pastor, eu já me machuquei tanto com pessoas, já me machuquei, né, no meu ministério, e por isso eu resolvi abandonar. Eu quero manter o meu celeiro limpo, mas só há abundância de colheita onde há esforço. E o Senhor esteja talvez te chamando: filho, filha, você foi chamado para um projeto. Eu te chamei, eu te constituí para algo muito maior. Eu te chamei para algo muito maior e melhor do que qualquer coisa que você esteja vivendo hoje. Eu quero restaurar isso sobre a sua vida, os sonhos, o projeto. Eu queria que você orasse ao Senhor enquanto vai ser ministrada uma canção. Você começasse a perguntar para o Senhor, a falar com Ele. Ele te escuta, irmão. Se há uma certeza que nós temos, é que o Senhor está aqui, porque é uma promessa do Senhor: onde 2 ou mais estiverem ali, eu estarei. Ele te escuta. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe os desafios, mas Ele também sabe as soluções. Talvez Ele esteja esperando você abrir a boca, para que Ele possa te apontar: olha, filho, é assim, é para cá, é assim, é isso. Eu queria que você pudesse gastar um tempo agora, né? A canção vai ser cantada, mas se possível não cante ela, comece a falar com o Senhor.
áreas da sua vida que você precisa mudar, áreas que você precisa se arrepender, áreas que você precisa entregar, e áreas que você precisa se dispor a falar: Senhor, eis-me aqui. Não é para ninguém, é para mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, faça-se a sua vontade na minha vida. Vamos fazer isso. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir à frente, se você quiser sentar na sua cadeira, você pode fazer isso, você está à vontade. Mas uma coisa que eu gostaria que você fizesse é abrisse a sua boca e começasse a falar com o Senhor. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus.